Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro incrível intitulado O Teatro de Sabá, do autor Philip Roth. Gente, do Philip Roth, esse aqui é o primeiro romance que eu leio. Antes dele eu tinha lido apenas alguns contos que estão naquele livro Adeus Columbus e outras histórias. Então entendam que eu ainda estou engatinhando na obra desse autor, pretendo ler outros livros que eu já tenho aqui também, mas vamos aos poucos, não é mesmo? Só que acontece o seguinte, aparentemente eu comecei errado, porque esse aqui, se não é o livro mais emblemático desse autor, é um dos. Esse é um livro publicado em 1995 e o autor já escrevia desde, sei lá, década de 60 ou até antes disso. Mas ele é considerado por muitos de seus leitores como o livro mais importante da obra dele. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links para vocês. Eu vou deixar o link de um texto escrito pela Camilla von Holdeffer, não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome dela. Gente, a Camila é provavelmente a maior fã de Philip Roth que a gente conhece aqui na internet. Ela tem um blog muito bom chamado Livros Abertos, mas esse texto está no blog do Instituto Moreira Salles. O texto dela traz o título então de Elogio de Sabá. Depois vocês leiam lá porque o texto dela tá muito bom mesmo. E eu vou deixar lá embaixo também o link pro vídeo da Letícia Bonfim. A Letícia tá sempre por aqui nos comentários e eu ainda não tinha atentado para o fato de que ela também faz vídeos. Então vão lá visitar a Letícia, o link também estará na descrição. E bem, minha gente, para falar sobre esse livro, eu vou precisar falar aqui alguns palavrões. Então se você tem um ouvidinho sensível, você tem aí alguma criança na sala, enfim, é melhor você colocar os fones de ouvido. Não queremos ofender ninguém, não é mesmo? Bom, gente, isso aqui é o seguinte. Esse livro, Philip Roth vai contar pra gente a história do seu Sabá. Então, ele tem 64 anos aqui quando essa história acontece e ele vive a vida de um jeito diferente. Então, assim, logo no início do livro, o narrador já vai deixar pra gente bem claro que é o seguinte: a maioria das pessoas organizam as fodas de acordo com a vida, só que o Sabá organiza a vida de acordo com a foda. Pois muito bem. Não é exatamente que ele seja um viciado em sexo, um ninfomaníaco, nem nada do tipo, mas muitos dos episódios que a gente vai acompanhando aqui nesse livro vão girar em torno de sexo, sim. Ele, como eu tinha dito pra vocês, já tem 64 anos e ele é um titereiro aposentado por conta da artrite. Então veja bem, o titereiro é aquele cara que manipula, né, os fantoches e tal, mexendo os dedos e tudo mais, e por algum motivo eu associei então essa imagem do titereiro à imagem do escritor, porque de certa forma os escritores também estão ali manipulando seus personagens, certo? E a gente acaba associando também o movimento dos titereiros ali, né, com os seus fantoches, né, ao movimento ali de teclar, enfim, digitar ou datilografar de um autor, certo? Pois muito bem. Então agora ele tem artrite, ele é aposentado e ele era um cara que na sua época, né, quando ele começa então o seu teatro, que tem um título bem interessante também, é o Teatro Indecente de Manhattan, né? Então ele era até um cara bastante famoso, assim, ele teve lá muito sucesso na sua arte. Tanto é que aqui no comecinho do livro a gente fica sabendo que o Jim Henson, né, que era aquele cara que foi o criador dos Muppets, da Vila Sésamo e tudo mais, queria porque queria trabalhar com o Mickey Seba, mas ele por algum motivo não vê vantagem, né, em ser ali o Garibaldo, qualquer coisa do tipo. Ele acaba deixando passar ali e mal sabe ele que dali a alguns anos, né, o Garibaldo teria ali uma estrela na calçada da fama. Então ele deixou passar essa oportunidade porque ele achava ridículo nessa coisa de você se vestir de, sei lá, o que é o Garibaldo? É um galo? Talvez seja um pato, enfim, é uma ave de alguma espécie, certo? Pois muito bem. Quando a gente encontra o seu Sabá aqui no comecinho do livro, ele está então tendo uma conversa com a sua amante. Ele tem uma amante croata chamada Drenka, e a Drenka é espetacular. Então assim, a Drenka sim é uma ninfomaníaca. Ela chega a contar ali algumas histórias pro Sabá de dias em que ela fez sexo com 4 pessoas diferentes, assim, em momentos diferentes do dia. Não é que ela tenha participado de uma suruba ou nada do tipo, veja bem. Ela simplesmente foi ao médico de manhã, depois ela foi ali comprar um pãozinho na esquina, enfim, ela foi encontrando pessoas pelo caminho naquele dia. Então esse é só um exemplo de como era a vida sexual de Drenka. Ela tinha muitos amantes. Mas o interessante é que logo no comecinho do livro, olha só, a primeira frase do livro: ou você abre mão de trepar com as outras, ou o nosso caso está encerrado. Então, ela tá tendo ali uma DR com o Sabá e tá dizendo pra ele, olha só, você precisa parar de transar com outras mulheres. Ela, que é esse espírito livre sexualmente falando, está pedindo pro Sabá abrir mão das demais. Mas é uma coisa interessante, né? Conforme a gente vai lendo esse livro, a gente vai percebendo que, na verdade, ele era bastante fiel a Drenka.
As outras pessoas com quem ele estava fazendo sexo ali naquela época estavam participando da relação sexual que ele estava tendo com a Drenka também. E ao longo dessa primeira conversa a gente vai percebendo que o que ela quer é que ele peça a ela que faça o mesmo, que também seja fiel a ele. E ele fica numa situação esquisita porque ele não quer pedir isso a ela, né? Ele não se sente, ele não acha que aquilo seja necessário, entendeu? Ele não só quer que ela seja livre, como ele quer que ela continue tendo aquelas experiências, porque aqui ao longo do livro também a gente vai percebendo que ele meio que se alimenta das aventuras sexuais da Drenka. Então, pelo menos nessa fase da vida, toda a excitação que ele tem acaba vindo dessas histórias que ela conta pra ele. Bem, o que acontece é o seguinte, Drenka vai morrer logo no começo do livro, ela tem um câncer, ela morre muito rápido, logo depois que ela descobre, né, esse câncer. E a gente vai percebendo que aquilo é uma perda terrível na vida dele. Então, assim, não é que ela seja o grande amor da vida dele, não é nada disso. Aqui nesse livro a gente não está falando de amorzinho, a gente está falando de uma pessoa adulta olhando para sua vida de forma pragmática. A Drenka tinha uma função na vida dele, a Drenka preenchia a vida dele de um jeito que agora, né, ficou só esse vazio. Então muitas noites ele vai até o cemitério, né, visitar o túmulo da Drenka, vai fazer ali algumas coisas com aquele túmulo que é melhor eu não dizer, né, leia lá o livro para você saber o que é que ele vai fazer no túmulo da Drenka. Aliás, não só ele, os outros amantes também. Mas não é só com a perda da Drenka que ele vai lidar aqui nesse livro. A gente vai descobrindo aos poucos que o Sabah, ele na verdade ele tem ali grandes vazios na vida dele que ficaram por conta da morte do irmão mais velho, que morreu na guerra. A mãe também ficou muito mal com a morte do filho e morreu pouco tempo depois. Então, assim, uma coisa interessante a respeito dessa mãe é que essa mãe está sempre com ele. Então, em diversos momentos, ele vai conversar com o espírito dessa mãe. Mas não é exatamente uma assombração, é como a gente às vezes se pega realmente falando com pessoas que não estão aqui, entendeu? Não necessariamente porque morreram, mas às vezes a gente se pega tendo aqueles diálogos imaginários com as pessoas, né, na nossa cabeça. A gente às vezes fica pensando assim, não, próxima vez que eu encontrar fulano vou dizer tal coisa pra ele. E a gente meio que vai desenvolvendo esse diálogozinho pela cabeça, enfim, a gente conhece as pessoas, sabe mais ou menos qual será a reação àquilo que você vai dizer, certo? Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. A mãe dele não é uma presença fantasmagórica aqui nesse livro, é simplesmente uma companhia. Porque no fundo, com a morte da Drenka, ele vai ficar muito solitário. Então no livro a gente acompanha esse momento aos 64 anos de idade em que ele perde a Drenka, mais pra frente ele vai também passar ali por uma separação, pode ser um divórcio, alguma coisa do tipo, com a esposa dele, porque sim, ele é casado, com uma mulher que ele não ama, e num dado momento aqui da história, eles vão ter uma conversa bastante franca, em que ela vai perguntar pra ele, mas por que você está comigo? Por que você continua comigo? E ele vai responder que é por causa do dinheiro dela. Mas veja bem, ela não é rica, ela não tem dinheiro sobrando, mas ela recebe um salário que é o suficiente para manter os dois. Então ele não é um cara com grandes ambições na vida, ele só quer, né, viver e foder, não é mesmo? Então assim, a gente vai percebendo também que sem a Drenka, todo aquele furor sexual que eles tinham por mocinhas, né, porque sim, eram meninas ali de seus 20 e poucos anos que participavam das brincadeiras com eles também, inclusive uma sobrinha da própria Drenka. Então é como se isso também tivesse perdido a graça, e isso fosse uma perda grande pra ele também. Então ele já não tá mais ligando muito, né, quando ele diz pra mulher, olha só estou com você porque você paga as contas de casa, aquilo é um momento em que ele já tá assim, ligando o foda-se. Então ele vai embora, ele recebeu ali um aviso de que um amigo dele da época, em que ele era titereiro famoso ali em Nova York, morreu. Então ele resolve fazer essa viagem de carro a Nova York para, né, participar do velório desse amigo. Quando ele chega lá, ele vai se hospedar na casa de um amigo dele, também da mesma época, que é o Norman. E assim, o Norman é casado e tem uma filha que está na faculdade. Quando ele chega, o Norman diz assim pra ele, olha, você pode ficar aqui em casa, né, vai contar, né, que saiu de casa, tá numa situação difícil e tudo mais. Então o amigo vai dizer assim, não, você fica aqui com a gente, né, você tá sem dinheiro e tudo, fica lá no quarto da nossa filha, que tá na faculdade, ou seja, o quarto tá lá vazio. O que ele vai fazer no quarto dessa menina? A primeira coisa que ele faz é procurar as roupas de baixo dela, só que ele não quer as roupas de baixo limpas. Ele acaba vasculhando o quarto inteiro da menina procurando essas coisas bastante específicas, digamos assim. Então assim, ele vai tendo umas atitudes e vai contando algumas coisas pra gente que num primeiro momento vão dando assim uma certa repugnância, sabe? Então, por exemplo, no dia seguinte em que ele vai lá finalmente ao velório do amigo e tudo mais, ele está com as calcinhas da filha do amigo no bolso da calça dele, entendeu? E ao mesmo tempo que você tá olhando pra aquilo pensando, meu Deus do céu, olha o que esse cara tá fazendo. Ele vai e diz alguma coisa do tipo, olha, aquelas calcinhas no meu bolso enquanto eu estou ali naquele velório são meu único alento. Então assim, em alguns momentos eu tive assim, uma certa repugnância por ele, mas logo em seguida eu ficava assim, cara, ele é muito honesto. Então assim, ele vive a vida de acordo com aquela, sei lá, como é que eu vou dizer, com aquela forma de pensar dele.
e ele não tá nem aí pros outros. Então chega um momento ali em que o pai percebe que o cara tá com as calcinhas da filha, né, no bolso, né? E aí tem toda uma conversa absurdamente desagradável em que ele precisa fazer: olha só o tamanho da merda que você está fazendo aqui. Você tá hospedado na minha casa. Olha aí o que você tem no seu bolso. Então assim, ele vai entrando aqui em algumas situações que você fica assim, numa vergonha alheia gigantesca. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa compaixão com ele. Eu vou dar um outro exemplo. Tem um momento em que ele vai se lembrar de uma época longínqua em que ele dava um curso de fantoches também, né? No teatro de fantoches. E aí ele tinha uma aluna por quem ele tinha um certo interesse. Num dado momento eles vão ter uma conversa por telefone, e aí você já imagina o teor dessa conversa por telefone. E depois disso ele vai ser acusado de assédio, pois muito bem. O que ele vai dizer é o seguinte: ele vai dizer que naquele momento o que ele estava fazendo na verdade era um grande favor a ela, porque ele estava ajudando uma moça retraída a se soltar, a falar sacanagem, enfim. Então, na verdade, dentro da lógica em que ele vive, aquilo tudo fez muito sentido. E no fim das contas, esse aqui é um livro excelente. Esse personagem, né, eu até comentei com vocês no Instagram que ele é tão repugnante que ele faz a curva e ele fica incrível. Os diálogos que o autor montou aqui nesse livro são excelentes. Desde o teor sexual, então, dessas conversas que ele tem principalmente com a Drenka, em que a gente pode até pensar num primeiro momento assim: nossa, né, o personagem trata as mulheres como objetos e coisas do tipo. Então assim, é só um primeiro olhar, porque se você prestar atenção, na verdade o que ele tá fazendo aqui, né, como eu já tinha dito pra vocês, ele meio que se alimenta, né, das experiências sexuais da Drenka. Ele tá na verdade dando voz pra sexualidade daquela mulher. Ela se sente muito à vontade com ele, então ela vai contando as fantasias que ela teve, ou sei lá, as fantasias que ela colocou em prática naquele dia. Então existe toda uma questão de incentivo à liberação sexual feminina aqui dentro, que, né, pode ser que você não perceba aqui num primeiro momento, porque realmente, né, é difícil. Gostar do Sabá aqui no livro é uma coisa que vai demandar, assim, um certo esforço, mas lá pela metade do livro você já tá assim: ai meu Deus, o que é que ele tá fazendo agora? Porque ele não fica quieto no canto dele, não vai jogar dominó, né? E tem uma questão interessante aqui no livro também, é que assim, ele vai, né, entendendo que o fim dele meio que está próximo, né? Então ele já não pode mais ser o titereiro por conta da artrite, né? O furor sexual dele já deu uma apagada, principalmente pela morte da Drenka, mas também porque, né, aos 64 anos você já não tem a mesma, sei lá, capacidade física, né, pro sexo, como você tinha quando você era um jovenzinho, enfim. Ele tem consciência, né, de que o fim está próximo. Então ele começa a preparar, né, o seu próprio enterro. Então ele vai a uma casa funerária, vai ver preço de túmulo, enfim. O que ele tá fazendo aqui nesse momento é gastando seu último dinheiro para se preparar para a morte, né? Então, achei muito engraçado quando o funcionário da funerária pergunta para ele, né, o que é que ele quer que esteja escrito, né, na lápide, né? Ele vai escrever o seguinte, ó: Morris Sabbath, Mickey, né, que era o apelido dele, amado cliente de puteiros, sedutor, sodomita, corruptor de mulheres, destruidor de virtudes, perversor de jovens, usoricida, né, porque tem um momento aqui em que ele é acusado de ter matado a primeira esposa dele, enfim, você vai precisar ler o livro para desenvolver essa história aí, será que ele matou a esposa ou não, enfim. Suicida, né, porque ele vai acabar com a própria vida, né, ele sabe que o fim está próximo mesmo. E é isso, na última linha só o nascimento e a morte, né, ó, 1929 e 1994. E aí você para e imagina, né, você andando por um cemitério judeu, né, porque ele é judeu. Aliás, os personagens que eu já li do Philip Roth até hoje são todos judeus, não sei se em todos os livros, né, você tem um protagonista judeu, mas enfim. Eu fiquei com a impressão, não só nesse livro como nos contos dele que eu já li também, de que, né, é aquela coisa do, pera lá, eu sou judeu, eu posso fazer piada, né, com os judeus o quanto eu quiser. Inclusive no Adeus Columbus tem um conto que é maravilhoso, chamado A Conversão dos Judeus. Sério, é de chorar de rir. Mas então, gente, passada ali a estranheza, a repugnância que você pode vir a ter ali pelo Sabá ao longo da leitura, ele é aquele tipo de personagem que vai crescendo na gente. Então, conforme a leitura ali, chega uma hora que você já... Não vou dizer que você se acostume com a cara de pau ou com as obscenidades, né, o obsceno Sr. Sabá aqui no livro. É que, na verdade, você vai se acostumando com a forma de pensar e de agir dele, enfim. Pra ele, tudo aquilo faz muito sentido, não é mesmo? As conversas são ótimas, os diálogos são excelentes. Eu vou ler pra vocês ali o último parágrafozinho do livro. Não é spoiler, gente. Isso aqui não é um tipo de livro do qual se fala em spoiler também. Mas ele vai dizer o seguinte, ó. Ele estava pensando em suicídio, né? Tanto é que na lápide dele ele pediu pra escrever que ele seria suicida também, né? Então, olha só. Sabá não podia fazer isso. Não podia morrer porra nenhuma. Como é que ia deixar tudo isso pra trás? Como é que podia ir embora? Tudo o que ele odiava estava aqui. Sensacional.
Sério, é um dos melhores finais de livros. Então assim, esse aqui não é aquele tipo de livro fácil, no sentido de que ele não vai agradar a todo mundo. Então assim, antes de ler esse livro eu já tinha lido, sei lá, Henry Miller, eu li Os Trópicos, né? Inclusive aqui na contracapa eu já tinha comentado isso com vocês, né? Esse livro aqui é comparado aos Trópicos do Henry Miller. Eu vou deixar linkado lá embaixo também o vídeo que eu fiz sobre os dois trópicos, né, o de Câncer e o de Capricórnio. O que acontece assim, eu passei minha vida ouvindo falar que aquele era um livro erótico, né, enfim, pornográfico até e tudo mais. E quando eu li, eu falei assim, mas é isso? Então lógico que tem muita sacanagem ali no meio, aqui também, mas não é uma sacanagem despropositada, ela tem um contexto. Então esse aqui é aquele tipo de livro que é óbvio que não vai agradar puritanos, pessoas que podem olhar aqui pro Mick Sabbath e encontrar nele, sei lá, um macho escroto. Então é um livro para quem já tem a mente aberta ou está no processo, né, de abrir a mente, né, esperamos que todos os jovens dessa geração estejam, não é mesmo? É um livro extremamente bem escrito, é uma leitura prazerosa de certa forma, né, depois que você quebra aí as suas barreiras de preconceito com relação a esses personagens. A Drenka é um espetáculo, gente. Eu engasguei gravando o vídeo aqui, viu, gente? Não tô chorando não, mas enfim. Então um detalhe que eu queria comentar com vocês, aqui nessa minha edição, na página 228, ele vai dizer o seguinte, ó. E assim Sabá passava o tempo fingindo pensar sem pontuação, do jeito que James Joyce fingia que as pessoas pensavam, fingindo ser, ao mesmo tempo, mais e menos livre do que se sentia na realidade, fingindo que ele queria e não queria encontrar Nikki, a primeira esposa dele que sumiu, né, no fundo de um porão com uma pinta na testa, vendendo sares ou com suas roupas ciganas zanzando por essas ruas em busca de Sabá. Assim tu vagueias, ó Sabá, contemplando todas as repugnâncias em colisão, o pérfido e o inocente, o autêntico e o fraudulento, o repulsivo e o ridículo, uma caricatura de si mesmo e plenamente ele mesmo, abraçando a verdade e cego perante a verdade, assombrado pelo eu e ao mesmo tempo quase destituído daquilo que se pode chamar de eu, ex-filho, ex-irmão, ex-marido, ex-artista de fantoches, sem a menor ideia do que era agora ou do que estava procurando. Se devia rolar impetuoso pelos degraus da escada, como os substratos das bebedeiras, ou sucumbir como um homem ao desejo de não estar mais vivo, ou insultar e insultar e insultar, até que não houvesse mais ninguém no mundo a ser insultado. Maravilhoso! Então assim, depois que ele faz esse comentário a respeito do James Joyce, vem toda uma parte aqui do livro que parece muito Ulisses, não só pelo fluxo de consciência, entre aspas, mas assim, ele vai colocando algumas frases nas bocas de alguns personagens que estão ali pelas ruas de Manhattan, bem ali ao estilo das conversas que o Sr. Bloom vai tendo ali ao longo daquele dia, né, 18 de junho, né, se eu não me engano. Então é só pra você ver que essas referências, né, que a gente vai encontrando, né, nos livros contemporâneos com relação aos clássicos, ou ao que é considerado cânone, enfim. Isso é interessante pra gente ter em mente, porque depois de ler esses livros base, né, a gente vai encontrando essas referências nos livros que a gente vai lendo depois. Isso eu acho muito bacana. Então, no fim das contas, as leituras de, sei lá, Ulisses, Fausto, alguns outros livros, assim, grandiosos da história da literatura e tudo mais, valem muito por isso também. Fica essa dica aí pra vocês também. Então é isso, gente. Fica aqui a dica desse livro maravilhoso. Claro que eu vou precisar reler esse livro. Vou seguir aí a recomendação de outras pessoas que também indicam que a gente leia outras coisas do Roth antes de pegar aqui direto o Teatro de Sabá. Acho que a própria Camila, se eu não me engano, tinha uma postagem antiga no blog dela em que ela recomendava um passo a passo, assim, alguns livros para quem quer conhecer o Roth. Esse aqui, se eu não me engano, era o último da lista, então assim... Então pretendo ler as outras coisas dele que eu já tenho e depois voltar aqui ao seu Sabá. Essa edição que eu tenho está esgotada já tem um tempinho, mas me parece, né, que, não vou dizer em comemoração à morte recente do autor, mas enfim... Aquelas coisas que as editoras fazem, não é mesmo? Aparentemente a Companhia das Letras vai fazer uma nova tiragem de alguns livros dele que andaram esgotados ou fora de catálogo, agora eu já não sei, mas existe uma edição de bolso e para e-book também desse livrinho maravilhoso, então vocês não precisam esperar para lê-lo não. Recomendadíssimo, minha gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.